Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso. Te louvamos pela noite que se passou. Obrigado, Senhor, porque este dia é um presente que o Senhor nos dá, que nós possamos vivê-lo para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos ouvir a Tua Palavra, possamos entendê-la, crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneçam hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 3, que diz assim: Porém eu vou mostrar a vocês o caminho que é melhor de todos. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, acho muito interessante a figura dos guardas-costas de grandes empresários ou presidentes, como por exemplo dos Estados Unidos. Eles estão desempenhando sua função porque foram contratados para esse serviço. E eles estão dispostos até morrer para proteger a pessoa. Não é questão de amor ou outra coisa qualquer. A questão de morrer para proteger o outro é porque eles foram contratados para isso. São pagos para isso. Só isso. É totalmente diferente no caso de quem ama alguém. Por amor, nós morremos pela pessoa que amamos, não é? Se para minha esposa ou filha viver eu precisasse morrer, eu morreria por amor a elas sem pensar duas vezes. Isso é amor. O apóstolo Paulo fala sobre esta questão no texto de hoje. Depois de falar sobre os dons do Espírito Santo que são dados para servir a Deus na igreja, Paulo diz assim: Porém eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Paulo diz que é legal ter certos dons, mas tem algo que é maior, mais sublime, mais grandioso, que é o amor. Lembremos, em primeiro lugar, que Deus é amor. Foi por amor que Deus criou o mundo e o ser humano. Foi por amor que Deus colocou o ser humano em um mundo perfeito e eterno. Já o ser humano, por orgulho, resolveu abandonar a palavra de Deus e fazer a sua própria vontade, sendo tentado pelo diabo. O ser humano estragou toda a criação perfeita que Deus fez por amor. Deus poderia ter desistido de tudo, acabado com tudo ou feito tudo novo, mas não. Deus, movido pelo seu imenso amor, resolveu consertar o estrago que o ser humano fez. Para consertar, era necessário que a justiça de Deus fosse satisfeita, pois Deus, sendo perfeito e santo, não poderia conviver com o pecado e o mal. O mal cometido, que são os nossos pecados, deveriam ser castigados no inferno eterno. A justiça de Deus exigia que houvesse uma punição por cada pecado cometido. Para não nos condenar ao inferno, Deus resolveu enviar seu único Filho Jesus Cristo ao mundo. Jesus, o Criador de todas as coisas, verdadeiro Deus, assume a natureza humana, tornando-se ser humano. Jesus fez isso para levar sobre si mesmo todo o peso da ira e castigo eternos de Deus, no lugar de cada ser humano,
para levar a culpa e o castigo eterno de Deus por todos os nossos pecados, de todos os seres humanos. João 3:16-18 diz assim: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. Nós somos os que estávamos perdidos e condenados ao inferno porque somos pecadores. Nós fomos levados ao batismo e ouvimos a palavra de Deus. E o Espírito Santo veio a nós e colocou a fé em nossos corações, transformando-nos em cristãos, filhos e filhas de Deus. Agora, como cristãos e filhos e filhas de Deus, vivemos uma vida consagrada a Deus, servindo e adorando-o com tudo que somos e temos. O apóstolo Paulo diz que a melhor e mais sublime forma de servirmos a Deus na igreja e no mundo é amando a Deus acima de todas as coisas e amando as pessoas como nós mesmos. Por isso Paulo diz que falar em línguas de anjos, ter todo o conhecimento do mundo, falar bem de Deus e ter uma fé tão grande ao ponto de transportar montes, mas sem o amor, não valem nada. Por que não? Porque sem amor é impossível agradar a Deus. Porque sem amor fazemos as coisas para nós mesmos, para nos engrandecermos, para nossa satisfação pessoal, para tirarmos proveito do dom que Deus nos deu. Isso não vale nada. Existem 3 dons que todos os cristãos têm. Você também tem, estimado irmão e irmã: a fé, a esperança e o amor. E aí vemos novamente como Deus inverte os valores, ou melhor, como Deus coloca os valores nos lugares certos. Enquanto o ser humano orgulhosamente quer fazer as coisas para aparecer ou se dar bem na vida, Deus diz que é para termos uma atitude altruísta, desprendida e humilde de serviço a Ele e às pessoas. Assim como Jesus Cristo, por amor, sofreu na cruz pelos nossos pecados individuais e nos salvou, assim também nós somos animados a, por amor, servirmos a Cristo com o melhor do nosso tempo, dons e habilidades e ofertas, e servirmos as pessoas para que elas também possam ser felizes, conhecendo o amor perdoador de Deus. O que o mundo mais precisa é de amor. Violência e maldade existem por falta de amor. Lembrei agora de uma história que é atribuída a Einstein, mas eu acho que não foi dele. Disse que havia um professor ateu que tentava junto aos seus alunos provar que Deus não existia, ou que se Deus existia ele era mau porque ele permitia que o mal tomasse conta do mundo. Até que o aluno levantou a mão e perguntou: professor, a escuridão existe? O professor disse: é claro que existe a escuridão, é só ver à noite como tudo fica escuro. O aluno respondeu: a escuridão na verdade não existe, professor. Segundo as leis da física, o que existe é a falta de luz. Assim, a escuridão é a falta de luz. E o frio, professor, existe? Claro que existe o frio, é só ver o inverno, respondeu ele. Segundo as leis da física, o frio não existe. O que existe é a falta de calor. Professor, disse o aluno, o mal existe? Claro que existe o mal, disse ele. É só ver nos noticiários todo o mal que existe no mundo. Professor, o mal não existe. O que existe no mundo é a falta do bem. Assim sabemos que Deus é amor, que Deus é o bem. O que falta neste mundo, que anda tão ruim, é a falta de Deus na vida das pessoas. Legal isso, não é? O vazio existencial causado pelo afastamento de Deus e o pecado que está tomando conta de muitas pessoas é a falta de Jesus no coração e na vida das pessoas. Por isso o apóstolo Paulo diz que o amor é o dom supremo,
Ele é a razão de nós existirmos e sermos cristãos. Ele é a razão de nós vivermos e é dele que provém todos os outros dons que o Espírito Santo dá. O que você e eu precisamos como cristãos é não ficar querendo achar dons que só servem para nos engrandecer orgulhosamente, e buscarmos na palavra de Deus e na Santa Ceia que a nossa vida fique cheia de amor, do amor de Deus que vem a nós pela fé em Cristo Jesus. 1 João 4, 14 e 19 diz assim: o que nós vimos e anunciamos aos outros, que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele e ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos ama tanto, nós que somos pecadores. Perdoa os nossos muitos pecados, que o teu amor nos anime também a amarmos a ti, a tua palavra, a oração, a igreja em primeiro lugar, e amarmos as pessoas como a nós mesmos. Que nós possamos ser promotores do teu amor para as pessoas que encontrarmos neste mundo, e que as pessoas, através do nosso falar e agir cristãos, possam conhecer e saber que o Senhor é o Deus de amor. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.